Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast. Olha, Gustavo, tem sido legal, né? As entrevistas. Vida, muito bom, muito. Só convidados de primeira e hoje é da nossa área, é isso? É da nossa área. Poxa. Mas antes da gente falar sobre ele, tem muita gente perguntando como é que faz para anunciar dentro do podcast. É simples, cara. Entre em contato, tá aqui o telefone, ó, 15 98132 7132. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Eles vão te mandar uma proposta bem legal. É isso aí, ó. Vamos falar sobre o nosso convidado. Ó. Formado em administração de empresa e MBA em gestão empreendedora de negócios. Casado com a endocrinologista famosa aqui na cidade, Tatiana Abrão. Pai de 3 filhos, né? A Valentina, a Manuela e o Neto. Ó, fiz o meu negócio direitinho. Ó. 43 anos. Foi diretor de marketing do Esporte Clube São Bento, que é paixão aqui na cidade de Sorocaba. Fundador e diretor da Rádio Antena 1 de Sorocaba. Natural de São Paulo, mas é cidadão sorocabano desde 2011. Estou falando de José Abrão Filho, ou melhor, Zé Abrão, meu amigo. Tudo bem? O Zé, né? O famoso Zé. Tudo bem, Chuca. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gustavo. Um prazer aqui bater esse papo com vocês aqui. Então, estamos aí, estamos levantando várias questões legais, assim, com os entrevistados, entendeu? Falando muito sobre a pergunta que eu quero te fazer, que é exatamente isso. A rádio e a internet, elas andam na mesma direção ou elas dão de encontro? Andam na mesma direção, com certeza, Chuca, porque o rádio, ele, pela história, pelo tempo de vida do rádio, ele apanhou tanto que ele foi ficando bastante humilde no decorrer do passar de cada tecnologia que surge. Então, surgiu a televisão, o rádio vai morrer. Depois só já fita cassete vai morrer. Quando veio o CD, então, não tinha por que o cara ouvir rádio se ele tinha um CD, com tecnologia, com a qualidade. Depois veio o iPod, acabou. O cara tinha 5 rádios num aparelhinho desse tamanho, acabou. Depois o streaming e, na verdade, assim, sempre o rádio foi se adaptando. E hoje a internet é mais uma ferramenta para o rádio, né? Que agrega muito, apesar da grande audiência do rádio ainda ser no rádio convencional mesmo. A Rádio Antena 1 é uma rádio convencional mesmo, né? Mas hoje a gente tem muita rádio web, né? Tem. E isso aí atrapalha também? Não, eu acho que não, Chuca. Porque, não é concorrência para você? Eu acho que não. Sobre a Antena 1. A Antena 1 é a rádio online mais ouvida do Brasil, entre todas as rádios. É uma das mais ouvidas do mundo. Nossa. Isso pelas medições que a internet proporciona, né? Agora, quando você fala assim da audiência da rádio web, eu enxergo o seguinte: essa audiência a gente já não tinha. Já não contava. Eu já não tinha essa audiência. Que nem o cara fala. Outro dia um cliente me perguntou: será que o rádio perdeu a audiência para o Spotify? Com certeza, cada tecnologia que surge divide mais o negócio. Então todo mundo perde um pouquinho mas também eu acho que vai conquistando nichos diferentes. Sim, né? Mas eu digo assim, a pessoa que deixa que está ouvindo o Spotify, ele não estava ouvindo a rádio já. Ele tinha a playlist dele de alguma forma, porque o Spotify facilitou o processo para ele. Tanto que você não vê mais ninguém comprando pendrive para ouvir música. Certo? Verdade. Talvez o Spotify tirou a venda do pendrive. Né? Verdade. Então, assim, essa audiência a gente não tinha mais. De forma que assim que eu vejo que a internet é um facilitador para o rádio também, não só para todos os veículos, mas para o rádio também, é um caminho a mais aí. Ô Zé, você sabe que você que é de outra cidade, não conhece Sorocaba, mas aqui tem uma briga pela audiência maravilhosa, né? Quando sai pesquisa, então é ótimo, a Vanguarda é a primeira, depois é a Band a primeira, e tem aquela briga, né? A Rádio Cacique, tem vários. Mas aí eu achei que vocês nem se falavam na rua. Mas não, eles falam que tem um top 5 aí, que vocês vão jantar, que vocês vão almoçar, verdade? Conta essa história, como é que é essa rivalidade? Não, na verdade, assim, isso surgiu por um movimento muito da Cecília. Cecília que é da Vanguarda. Da Vanguarda. A Cecília, ela assim, é a pessoa que mais tenta valorizar o rádio mesmo, assim, do nosso meio, assim. Quando a gente vende, se ela achar que eu vendo barato, ela briga comigo. Então, assim, mas ela, eu não lembro exatamente que ano foi, eu acho que foi 2005 ou 2006, a gente sentou todo mundo junto para poder ver como é que a gente podia valorizar o rádio.
porque estava uma disputa predatória, porque a gente ouvia muito o que o cliente falava. Sim. Ah, mas na Vanguarda eu conseguia tantos reais. O leilão que o cliente faz. O cliente fazia, e a gente com medo de perder, acabava muitas vezes cedendo. E aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um canal de comunicação para você poder falar comigo, às vezes consultar. O cliente falou, ó, paguei X reais na Vanguarda, pode me ligar e perguntar, Zé. E acaba todo mundo falando a mesma língua, isso, né? Não, e não fica um telefone sem fio, cara. Não porque fica. Depois chega um jeito e fala assim, ela tá fazendo isso? Pera aí que eu vou criar Vamos fazer. E aí o que aconteceu? A gente acabou criando um evento chamado Pro Rádio. E o Toninho Rosa, que é uma sumidade do meio de rádio, veio fazer a apresentação aqui em Sorocaba, falou sobre o rádio para todas as agências, foi super legal. E a gente manteve um pouco desse contato. Agora, por conta da pandemia, a gente não tem se encontrado mais, mas a gente costumava a cada 2, 3 meses almoçar, botar um pouco, lavar um pouquinho da roupa ali, às vezes alguma... Não, porque assim, a gente tinha... O que a gente sempre falou, apesar de eu não ter locutor local aqui, deixa os nossos locutores brigarem, o nosso comercial briga com o seu, mas a gente tem que proteger nosso negócio. Claro, claro. Né? Então, isso daí ajudou muito a valorização do rádio. Isso ajudou bastante. Hoje a gente, assim, não está se encontrando, mas tem o WhatsApp, né? Então, tem o nosso grupo de rádio. Legal, que a gente manda informação, mas manda isso pesquisa. É a melhor coisa do mundo. Se as TVs aqui locais, né? Que aqui a gente tem a Globo, que a TV tem, a TV Sorocaba, que é o SBT, Record Paulista, que é a Record aqui, né? Tem a Band também, mas não tem entendimento. Na TV não tem. Mas é o que eu te falei, Gustavo, a gente aprendeu apanhando, né? Apanhando lá atrás. A gente apanhou tanto tempo. Né? Gente, mas eu fico pensando uma coisa. Cara, o que vocês devem ter feito de filho sem saber? Porque todo mundo já assistiu, já ouviu Antena 1 namorando. Acho que todo mundo. Não tem, velho, não tem, é verdade, cara. Era isso que eu ia falar com ele, o seguinte. A pandemia afetou muito a audiência da rádio? A gente, assim, em Sorocaba não dá para saber, Chuca, porque a gente não tem uma pesquisa instantânea aqui. O Ibope estava programada uma pesquisa aqui, mas o Ibope é assim, você tem que rezar, pedir, implorar para eles virem fazer pesquisa. Bem, comercialmente afetou todo mundo. Comercialmente afetou a gente no começo, porque as empresas não sabiam se iam poder trabalhar ou não, então suspenderam alguns anúncios. Depois recuperou. Mas assim, a audiência, se você pegar a audiência de outros mercados, Campinas, São Paulo, a audiência já ultrapassou o que era antes da pandemia. Sim. Então, em cima do que o Gustavo está falando, o negócio da faixa etária, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de música, entendeu? Escuto coisas mais novas, né? Imagine Dragon, Panic! At the Disco, Muse, entendeu? Billie Eilish, gosto. Mas a rádio Antena 1, ela tem uma coisa assim mais nostálgica, né? Que eu vou te falar, eu escuto muito. Você sabe que a Antena 1, ela tem passado por um processo de modernização, mas é sutil. E às vezes mas é gostoso, ela é uma rádio gostosa de escutar. Sim, mas hoje de flashback na rádio não tem 20%. É mesmo? Você acha que eu não vejo lá no Instagram artistas da semana, Adele, não sei o que, eu falei, opa, isso aqui não é do Antena 1. Antena 1, o que eu lembro? Você lembra aquelas fitas? Barry White. Você lembra daquelas fitas chamadas Lembranças? Lembranças 1, 2, 3, que tocava aquelas músicas lá. Mas isso é um processo que vem acontecendo. Sim. Porque o que acontece na formatação da programação da rádio. Se a rádio vai trabalhar com o público-alvo, a gente fala 25 mais, né? Mas se o público-alvo core, que é o público-alvo da formação da programação, é acima de 35 anos, você tem que buscar a memória daquele cara de 35 anos, quando ele tinha 15. Isso eu acho legal. Então, a rádio veio fazendo essa atualização na programação. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Eu sou um cara que sou muito ligado à música, gosto muito de música. Você sabe que eu não gosto de música, né, Chico? Não, mas... Você está falando sério? Eu estou falando sério. Eu não sei se é porque de tanto trabalhar e ouvir tecnicamente a rádio... assim, você fala assim, você gosta, que música você gosta? Eu não gosto de nenhuma música. Você tá falando sério. E não pense que é só o Zé. Eu conheço gente que é dono de rádio sertanejo que não pode ouvir o sertanejo. É assim. Não, eu ouço todo dia. Claro. Mas você fala assim, ó, que... você não tem o hábito de ouvir música, não é? Você fala assim, ó, que cantor que é esse daqui? Eu não sei que cantor que é. Olha que tá louco. Tocando, entendeu? Eu sei quanto tempo vai durar aquela música. Mas assim, você falar que eu curto, assim, que eu tenho uma música que eu fico ouvindo e tal, eu não tenho isso daí. Cara, o Zé trabalha desde os 14 anos de idade. Você tem uma trajetória muito legal, né, Zé? Vamos puxar a linha da história rapidamente, claro.
Mas conta aí, como é que você foi parar na rádio? Porque isso aí É assim, ó, na verdade, o meu pai foi vice-presidente comercial do SBT. E lá, na época que ele trabalhava em São Paulo, com o Silvio, ele trabalhava com o Silvio Santos na Globo. Quando o Silvio, ele trabalhou 23 anos com o Silvio Santos. O Silvio é padrinho de casamento do meu pai. Sério isso? Nossa. Cara. Se você pegar o vídeo de abertura, de início do SBT, da TVS, o meu pai tá no vídeo. Depois eu vou mandar pra você. A sua primeira concessão de televisão. Sério, Zé? Caraca, isso é boa. Então, quando o meu pai trabalhava no SBT, na época era TVS, mudou para SBT, tinha um vendedor que trabalhava, ele era diretor comercial, tinha um vendedor que trabalhava com ele, que já era mais velho e queria ir embora para o interior. E ele saiu pesquisando e viu que tinha uma rádio à venda em Itapetininga. E não tinha o dinheiro todo, meu pai pegou e comprou junto com ele a rádio. Meu pai gostava muito dele, era meio que confidente, né? Mas ele era muito mais velho que meu pai. E aí ele comprou a rádio Itapetininga e foi embora para Itapetininga na época era que rádio? A Rádio Difusora. Difusora. A Difusora, que na verdade era a PRD9 de Sorocaba que mudou para Itapetininga, né? É uma das rádios mais antigas que tem no Brasil, essa rádio. Que legal. Aí comprou essa rádio. Passou um tempo, ele voltou para o SBT lá e falou: Brão do céu, pelo amor de Deus, me recontrata, eu não aguento, eu não consegui me adaptar no interior, não sei o que eu vejo, compra a minha parte da rádio aí que não tem jeito, não sei o que. Meu pai resolveu comprar a parte dele da rádio e mudar a vida inteira para Itapetininga. Pediu demissão. Então tua família não é de Itapetininga? Não. Eu achei que era. O meu pai pediu demissão, meu pai é de Bauru, minha mãe de São Paulo. Meu pai pediu demissão do SBT. Aí ele foi para Itapetininga, montou uma equipe lá para a rádio, começou a construir uma casa em Itapetininga, ficou uns 8 meses nesse período. Nesses 8 meses ele deu uma consultoria para o Johnny na Band. Na Band. Assim, do SBT eu lembro algumas vezes que eu fui. Da Band eu lembro bastante, que eu já tinha um pouco mais idade. Memória, né? E aí ele foi para Itapetininga. E desde então eu entrei no segmento de rádio pela força da família, assim, né? Então, vira e mexe, eu estava com meu pai lá no final de semana, transmissor e tal. Eu nunca trabalhei de fato na rádio de Itapetininga. O que eu trabalhei em Itapetininga foi no BIP, no Pager, né? No Pager. Você lembra do Pager que tocava? Lembra? Os médicos lembram, né? O médico tinha muito então, isso. Eu conheci o meu sogro por causa do que eu fui vender para ele. Sério? Você foi vender pro pai da Tati isso aí? Mas eu nem conhecia a Tati, eu conheci o meu sogro vendendo o Pager para ele. E a gente ficou com o Pager em Itapetininga, depois eu fui embora para São Paulo fazer faculdade. Aí a gente acabou depois com o tempo com o celular pré-pago, encerrando a operação do Pager. Quando eu estava em São Paulo, eu fui trabalhar em agência de propaganda. Aí eu trabalhei primeiro numa pequena agência em São Paulo, depois eu fui para a DPZ. Que aí foi assim, uma escola... Para mim foi uma escola... Ali que você aprendeu mesmo. Foi muito legal. E depois surgiu a oportunidade de a gente comprar a rádio aqui, que era a Rádio 10. E aí nós compramos a rádio aqui em Sorocaba. Que história, Zé. No final de 99. E nesse meio tempo do BIP aí, você conheceu um cara que o Brasil conhece, que para mim é o maior vendedor da história. Ele vende um prego para você, um Boeing, que é o Galeb. O Galeb eu conheci depois. Depois disso? Depois disso, quando a gente estava encerrando a empresa do BIP, que eu conheci o Galeb. Você sabe que nos áureos tempos da TV do Galeb, que era Shop Tour, né? Eu cheguei lá, era um prédio em São Paulo, gigantesco. E aí, porque só ele tinha concessão para fazer esse telemarketing na TV. No dia seguinte que abriu, tinha 10 no ar. Aí não aguentou. Mas o grande diferencial dele era ele, né? Era ele. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Chama ele aí. Galeb, fala aí, faz a sua pergunta aí. Zé, tô louco para saber o que eu vou te perguntar agora. Com a chegada da mídia online aí há décadas, vou dizer assim, 2 décadas, e agora mais do que nunca só dá online, a quantidade de empresas que estão precisando de anúncios online é uma coisa assim gigante. São milhões de empresas buscando as poucas opções de anúncios online. Ou seja, antigamente a gente tinha aqui os canais de televisão no Brasil que basicamente reinavam e pintavam e bordavam, faziam em cima da cabeça da gente mesmo. Mas hoje quem está fazendo isso é o Google, é o Facebook, é o Instagram, é o TikTok. O TikTok ainda não está, mas no futuro a gente já sabe como é que é.
E a gente não consegue nem auditar direito aquilo que a gente está fazendo, porque quem os audita são eles mesmos. Eles é que entregam para a gente as formas de auditoria que a gente pede. Não tem ninguém para conversar, não tem ninguém nem mal é mal fazer um chat, é tudo robô. E isso é muito preocupante. E, ao mesmo tempo, isso ajuda muito as rádios, até porque podcast nunca teve tão na moda quanto agora. Você não acha que as rádios estão sendo resgatadas pelo excesso de anunciante nas mídias online e das poucas opções que nós temos online? Ou seja, a rádio virou um grande negócio, você não acha? Dá a sua resposta aí que eu quero ver. Obrigado, Galeb. Estou com saudade. Quando passar aí a pandemia, precisamos encontrar de novo, né? Mas assim, respondendo a pergunta do Galeb, a pergunta é uma aula, né? Uma aula. Não, é uma aula porque resgata um pouco do que é a comunicação e do que a gente tem perdido na comunicação, Sim. no meu ponto de vista. Porque assim, a gente vinha, o modelo de comunicação criado no Brasil é um modelo que tem ainda, né? O cliente numa ponta e o veículo na outra. Sim. No meio, invariavelmente, muitas das vezes tem uma agência de comunicação que faz o planejamento e a distribuição da mídia. A agência, algumas vezes, tem participação societária do cliente, mas nunca do veículo. Verdade. Certo? Verdade. Porque o veículo não pode ser jogar xadrez com ele mesmo. Com ele mesmo. Depois, quando você vai falar na checagem da audiência, na pesquisa da audiência, tem um instituto que pode a pessoa não gostar de um do outro, mas tem o IPESO, tem o Marplan, tem o IBOP, que é um instituto que faz a pesquisa de audiência e não tem participação do veículo dentro do instituto. Sim. É a parte disso. É a parte. Quando você vai pedir a conferência de que se aquele anúncio foi veiculado, o veículo pode até fazer um relatório, Sim. mas é um relatório mais formal. O relatório oficial, muitas vezes, é feito por uma empresa de checagem externa, que também não é de nenhum veículo de comunicação, certo? Certo. E por trás de tudo isso daí, ainda tem o CONAR, que é um conselho de autorregulamentação publicitária. Você é vigiado de todas as... Certo, então assim, você tinha um modelo de comunicação que estava, com certeza isso era ruim, muito centralizado em poucos players, mas era um modelo justo. Sim. Né? Hoje, isso daí tem se perdido de uma forma muito rápida, assim, porque você foi para a internet e na internet... basicamente o Google e o Facebook mandam na comunicação. Você vê, ó, o Google é uma das maiores empresas do mundo. Ele sabe, você entra no carro aqui, ele já fala o caminho da sua casa sem você saber que vai. Você vai falar para sua casa. Ele não consegue achar uma outra forma de ganhar dinheiro que não seja com publicidade. Né? Verdade. Então você vê como é que vale, né? Então você vê assim, hoje o Facebook e o Google, você vai entrar no Ads Messenger lá, é uma agência do Facebook que... Ou seja, eles não são auditados por ninguém, é eles com eles mesmos. Eles falam quantos impactos você vai ter. Isso independente. E quem vê isso? E quem que pode confiscar? Não tem ninguém terceirizado no processo, é tudo eles. E você está numa ponta aqui muito enfraquecido. E aí eu acho que a grande sacada aqui da pergunta do Galeb, que é assim, os caras são tão grandes, mas tem essa margem aí que é onde a gente tem a oportunidade, né? Esse problema é a nossa oportunidade. E o que eu te falei, Gustavo, a gente apanhou tanto o tempo todo, assim, que assim, a gente vai na oportunidade da brecha que eles deixam. Então, com certeza, a tecnologia, que você me fez na pergunta do começo, né, da internet, a gente tem que aproveitar a onda. Sim. Aproveitar, o rádio tem ido muito para essa onda do podcast também, como vocês estão fazendo. A Antena 1 mesmo lançou podcast, tem sido feito toda semana, mas vai para o rádio, para o site, faz a chamada no rádio e manda para o site, porque a Antena 1 é uma rádio musical. Sim. A gente não tem o tempo no ar para poder fazer a apresentação toda, mas na internet fica o tempo que for necessário. Mas assim, eu adorei a pergunta, porque... Muito bom, porque assim, ele fez uma previsão, junto com a pergunta ele fez uma... E assim, Gustavo, você sabe que eu fiz agora, terminando ano passado, uma pós-graduação de marketing e mídias digitais na FGV. Talvez eu acho que eu era o mais velho da turma lá. Não sei se eu era, porque acabou ficando tudo online, não teve a parte presencial, então a gente só falava pelo computador. E quando teve a aula de anúncio, Facebook, do Instagram, assim, isso é uma coisa que eu não conseguia nem prestar atenção na aula, porque me intrigava. Mas peraí,
Quem que fala que eles teve, que o Instagram, quem que fala que teve 100 mil visualizações? Quem que me prova isso? É o Instagram que fala e o cara acredita. Eu levo uma pesquisa do Ibope e o cara fala, eu não acredito na pesquisa. Isso. Exatamente. Entendeu? E assim... O cara te enfia a goela abaixo. Zé, você está contando um negócio que é muito velho. Eu sempre gosto de voltar o holofote para o entrevistado, mas aí eu não vou aguentar. Bom, para quem não sabe, a gente ficou 8 anos no ar, no SBT, aqui na região de Sorocaba. E muitas vezes o dono da empresa, olha como é que a pesquisa em loco chegava para o dono da empresa e falava assim, tudo bem, ó, me mandaram aqui porque falaram que você quer anunciar. O cara olhava para mim e falava, desculpa, eu não te conheço. Eu falava assim, desculpa, eu não te conheço. Porque essa hora, horário do seu programa, eu estou jogando golfe no Lago Azul. Eu falei, não, imagina, o senhor fique tranquilo, tá tudo certo. Aí ele falava assim, vamos fazer o seguinte, vem conhecer a minha empresa. Era a hora de mostrar o império dele. Era a hora que ele se fodia. Por quê? Porque ele começava a andar comigo na empresa, chegava a gerente e falava, pelo amor de Deus, eu sou tua fã. Ela vinha e me abraçava. Só dava uma olhada pro cara. Aí daqui a pouco eu ia abraçando departamento por departamento em foto. E o cara, a hora que dava a volta, pra ele mostrar o império dele, eu tinha mostrado na verdade o meu legado. Aí a hora que chegava, ele sentava e falava, conta essa merda, vai, fala que eu já vi que você é conhecido. Era o único jeito, in loco. Mas é verdade. Não é? Porque assim, você tem o cliente ele não acredita na pesquisa porque ele acha que a gente está mentindo ali, mas quando ele vê de fato acontecendo isso, né, quando ele fala, puta, que nem na rádio, meus funcionários falam que a rádio é boa, né? Eu nunca aí, né? Realmente vai chegar o momento, Gustavo, que vai ter que ter algum tipo de controle sobre essa audiência online. Porque o Instagram, por exemplo, você precisa ficar 3 segundos no vídeo para ele dizer que você viu o vídeo. Você não tem exposição nenhuma. Gente, preste atenção, você aí que acredita em redes sociais, em mídias, não sei o quê, e não acredita em mais nada, dá uma olhada, porque o que ele está falando é muito sério. É muito sério. A gente, cara, você iluminou a minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado nisso. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho 100 mil seguidores. Comprou metade. A gente sabe que tem mercado disso ou não tem? Ou vamos ficar contando historinha aqui? Não tem. E pelo outro contraponto também, tem mercado para todo mundo. Tem. Né? Todo mundo pode estar junto, todo mundo pode aparecer, todo mundo pode divulgar o seu trabalho. Sim. Então é tipo assim, é saber usar bem a ferramenta que tem. Com certeza. Entendeu? Agora é difícil você não ter um controle, como ele fala, você vai acreditar no que o cara está falando. Entendeu? Você vendeu o quiz a vida inteira em cima de uma pesquisa que era feita pelo Ibope. Entendeu? Em cima do horário, em cima de porcentagem de homens, de mulheres e tudo. E muita conversa. Não, e assim, Chuca, e só para não estender muito nesse assunto, também eu acho importante, é assim, você para fazer o seu programa, você tem que fazer ele bem feito, certo? E fazer ele bem feito com respeito a quem está te assistindo, com muito respeito. Não, porque a quem está te assistindo, você não pode trazer a qualquer preço, porque senão o seu anunciante não vem junto. Né? Perfeito. E quando você vai para a televisão, para o rádio, você tem ainda o que a gente falou do CONAR. Tem uma fiscalização, assim, superficial do CONAR. Sim. Se tem uma denúncia, o CONAR faz uma indicação. Todos os veículos aceitaram as recomendações do CONAR. Sim. Nunca virou nenhum problema. Mas na internet não tem isso daí. Na internet o cara vai fazendo, tá dando audiência, vamos. Vamos que vamos. Zé, tem uma coisa que é o seguinte, porque assim, os nossos convidados, o pessoal manda perguntas, né? Manda perguntas. Aí para esse homem já o Galeb já mandou, e um secretário de habitação do estado de São Paulo, que é o Flávio Amari, mandou uma pergunta para você, é isso? Vamos ver aí. Vamos fazer o seguinte, então? Fala. Antes do Flávio falar, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo, vamos faturar. Vamos faturar. A gente está falando tanto disso. Vamos faturar, a gente já volta já. Um bom supermercado tem que ter preço bom, ambiente agradável, produtos de primeira, frutas, legumes e verduras sempre bem fresquinhos. Uma boa padaria, estacionamento fácil e, é claro, um ótimo atendimento. É preciso manter tudo muito bem higienizado. Bem, é por isso que o meu preferido é o Supermercado Paulistano, aqui em Salto de Pirapora. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia.
Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Seja você também um revendedor Alcalde. Entre em contato conosco. Nasci cantando. Essa é a trilha da minha vida. E essa também é minha profissão. E eu só confio em uma loja quando o assunto é música. Clique Musical, a minha e a sua loja de instrumentos musicais. É isso aí, estamos de volta. Gustavo, quem é que vai falar? Quem é que vai fazer a pergunta? Flávio Amari, secretário de Habitação do governo aqui do Estado de São Paulo. Fala, doutor Flávio Amari. Olá, meus amigos. Uma pergunta para o meu amigo Zé Abrão. Zé Abrão, que tem uma vivência ampla na rádio, na imprensa, na mídia, com relacionamento e conhecimento há muito tempo. Uma pergunta: como você vê, Zé, essa penetração, do avanço da tecnologia e a relação que ela tem com a mídia tradicional? E aproveitando e emendando mais uma, falar um pouquinho aí de como a gente consegue ter, eu que gosto muito da rádio, como você vê a penetração da rádio, a importância que tem a rádio nesse mundo atual em que a gente vive hoje. Um abraço a todos. Ô Flávio, obrigado pela pergunta, um abração para você também aí, viu? Saudades também. O Flávio, ele gosta muito de mídia. A gente, agora, depois que ele virou secretário, menos, mas a gente a cada 2 meses almoçava junto para atualizar um pouco as coisas assim da mídia, né? Agora, respondendo a pergunta do Flávio, a primeira é sobre a tecnologia, né? É o que a gente tem falado, Chuca, assim, a tecnologia, eu vejo que ela vem para ajudar, né? Claro que é um desafio, tira da zona de conforto, mas vem para ajudar. O negócio é ir se adequando, né? Tem que se adaptar. Quando fala assim, especificamente do rádio, o grande problema que falavam do rádio era o fato do rádio não ter 100% da sua atenção quando você tá ouvindo o rádio. Era o defeito do rádio, teoricamente, para a gente vender o rádio. Isso daí virou a nossa grande vantagem. Porque você pode fazer qualquer coisa e continuar com o rádio. Você pode entregar qualquer conteúdo para ele e você não obriga, eu não obrigo você a correr risco dirigindo. Porque o rádio vai estar do seu lado. O rádio, ele é democrático e ele não obriga você a estar 100% com ele. Então, o que era um problema para o rádio virou um grande diferencial positivo. O que eu vejo, assim, que a tecnologia tem abalado muito a questão da mídia tradicional é no jornalismo. Porque o jornalismo, a tecnologia, as mídias sociais, ela deu voz para todo mundo e às vezes as pessoas que não tinham espaço em outros veículos, né, por conta de serem poucos os veículos, mas deu voz para todo mundo e eu percebo, eu posso estar enganado, mas é uma sensação minha, de que muitas vezes os jornalistas que estão dentro dos veículos estão querendo disputar às vezes uma manchete com um cara que está na rede social só, entendeu? Disputar um like, isso daí mexeu muito com o jornalismo, na minha opinião. Mas entendeu? Você não acha que democratiza um pouco também? Democratiza muito. Porque a gente vê o seguinte, por exemplo, a gente vê hoje as televisões, elas estão muito políticas, né? As notícias são muito políticas, né?
E aí, tipo assim, se você for só escutar um lado, você vai achar que aquela é a verdade absoluta. Mas é isso que eu estou falando mesmo. Eu acho que a questão é que o jornalista do veículo de comunicação, ele tem ficado muito nesse sentido mesmo, entendeu? Porque a rede social está assim, e o jornalismo tem virado isso. Na minha opinião, tinha que ser um negócio mais assim, democrático mesmo, isso. O espaço na mídia, né? Tem coisa errada, tem que falar o que está errado, tem coisa boa, tem que falar o que está bom. Agora, todo dia é a mesma coisa. Mas tem um argumento para a rádio que é imbatível em qualquer sentido. Se eu fosse vendedor de rádio, se eu tivesse um programa na rádio, eu falaria o seguinte, a nossa memória é imbatível. Então, vamos lá. A gente cria uma situação. E quando o único recurso é a voz, te obriga a imaginar. E nesse momento você transforma do jeito que você quer. E se você transformou do jeito que você quer, você vai gravar. Basta você ver as radionovelas, que as velhinhas falam até hoje que elas lembram do capítulo. Pergunta se elas lembram do capítulo lá de, sei lá, Irmãos Coragem. Não lembram, mas elas lembram da rádio. Por quê? Te obriga a imaginar. É que nem livro, cara. Geralmente você vê, se a pessoa que lê o livro vai ver o filme, ela fala assim, pô, o livro é muito melhor. Porque o livro... É a história dela. Está na imaginação dela. Ela criou ela imaginou que aquela moça era bonita, imaginou que aquele cara era bonito e tal. Então está dentro da mente dela. E só para não esquecer, o Flávio termina fazendo uma pergunta sobre o espaço, né, de rádio. E o Flávio, ele é uma pessoa que ocupa muito espaço de rádio. Ó, eu sigo ele nas redes sociais. Hoje, se eu não me engano... Depois eu vou confirmar. Ele deu 6 entrevistas de rádio. Hoje. Hoje. Meu Deus do céu. Ele atende todas as rádios que pedem entrevista com ele. Que legal, cara. Ele atende todo mundo. E ele gosta muito de rádio e ele ocupa o espaço. Bacana. E o rádio, assim como qualquer outro veículo, quando você ocupa esse espaço, o rádio não está te dando só o espaço. Ele está te dando a credibilidade que ele tem junto, a relação emocional que ele tem com o ouvinte dele. Então, eu acho essencial o poder público ocupar esses espaços, trazer informação para o povo, expandir isso daí, não ficar só na questão do anúncio mesmo, né? Ocupar os espaços. Às vezes é difícil, você convida, você sabe como é que é, Gustavo? Sim. Você convida a pessoa, não vai. O Flávio não tem conversa. Ele vai lá e... Já sabe que a gente pode chamar ele que ele vem. Pode chamar que ele vem. E ele tem uma facilidade, ele comunica com uma pessoa que é o dono do empreendimento e comunica com o cara que está perfurando o solo lá para fazer o empreendimento. E ele tem a linguagem fácil nesse processo todo. Então, quando ele vai para o rádio, ele dá um show sempre. Zé, quem está dando um show é você. Queria te agradecer. Cara, a gente estourou 30 minutos assim, muito fácil, né? que é normalmente a duração do programa aqui. Mas é assim, eu vou dar um testemunho real, cara. Poucas pessoas são tão humildes, sendo o tamanho que o Zé é. Só para você entender, cara, o pai dele foi ministro do Fernando Henrique, né? Foi. E esse cara aqui é muito simples, que na comunicação tem muito mala. Tem gente boa, tem gente que é visionário, igual ele, tem ideias, que aceita. Humildade é isso, é aceitar, né? Que estão mudando as mídias. Pô, eu preciso estar sempre melhor. Você não estava fazendo agora, o que você está fazendo? MBA. Pô, o que isso quer dizer? Caraca. Zé, quantos anos você tem? 43. 43, é a minha idade. Pô, quer dizer, você parar para você melhorar. Então, parabéns, cara. Principalmente, não só pela tua trajetória, mas por você ser esse cara que você é, humilde. Por isso que o pessoal quer sempre, chama ele no São Bento, chama ele no seu quê, os caras querem você pra tudo, velho. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele. Para encerrar o bagulho. Para encerrar, que eu li que a Tati, né, que é endocrinologista aqui de Sorocaba, é muito conhecida também como vocês se conheceram no carnaval, é isso? Foi no carnaval. Conta essa história pra gente. Foi assim, ó. Eu estudava na PUC em São Paulo. Essa é a parte focalizando das coisas. Entendi. Eu enxerguei o Leão Lobo aqui, caralho, eu falei, nossa. Não, Leão Lobo não. Não, foi assim, ó, eu morei em Itapetininga. Eu conhecia a irmã da Tati, mas eu não sabia que ela tinha irmã, entendeu? Porque a Tati sempre morou fora. Conhecia a Fernanda. Eu conhecia a Fernanda. Mas que é você namorou a Fernanda? Não, eu conhecia a Fernanda. Conheceu. Porque ela estudava com a minha irmã. E a Fernanda, a irmã da Tati, mas a Tati morava em São Paulo. Eu não sabia que a Tatiana existia. Entendi. Então, em 97, eu morava em São Paulo e eu fui passar o carnaval em Itapetininga. E foram os amigos da faculdade comigo. Nós fomos pro Bloco do Avestruz.
E a Tatiana morava em Taubaté, que ela fazia faculdade lá. E foi passar o carnaval também em Itapetininga, que o meu sogro mora lá até hoje em Itapetininga. E foi também no Bloco do Avestruz. E a Fernanda, assim, eu vi com a Fernanda na sexta-feira de carnaval ainda. Eu vi com a Fernanda a Tatiana, né? E, putz, eu fiquei louco na hora, assim, eu fiquei apaixonado, não sei ver, cara. Verdade. Sério. E aí, só que eu não sabia quem que era. E eu tava com um amigo meu, e eu falei, Mané, quem que é aquela moça que tá com a Tatiana? Parecida com ela, será que é a prima dela? É a irmã dela, a Tatiana e tal. Eu falei, meu, me apresenta ela e tal. Só que aí o bloco tava na rua, entendeu? E aí, na sexta-feira, a gente não se encontrou mais. Só que tinha o carnaval, era pré-carnaval, né? Tinha o sábado, domingo, segunda e a terça. Aí no sábado, era o dia que ia fantasiado. Eu tava fantasiado de mágico e a tarde de palhaço, porque você tinha que escolher era o mágico e palhaço pro homem. Deve ter uma foto dessa. A Tati deve ter. E a mulher era Manda pra gente. E a mulher era ou palhaça ou coelhinha. Ah, ela não quis de coelhinho. Não, quando a Tati chegou, só tinha de palhaço para escolher, não tinha mais. Tá. E eu peguei o de mágico. Aí quando chegou no sábado, o meu amigo ficava enrolando, aí eu falei com uma amiga da Tatiana que eu conhecia. Falei, me apresenta a Tatiana, porque naquela época nem tinha as redes sociais. Não tinha nada disso, Tinha que ir mesmo. Na raça. Aí a gente ficou conversando o sábado a noite inteira, cara, o carnaval inteiro, assim, conversando. E depois desse dia, assim, todo dia a gente conversando pro resto da vida. Aí ele mostrou a varinha, hoje tem 3 filhos, é isso? 3 filhos. Mostrou a varinha mágica, tem 3 filhos. 3 filhos, mas, meu, assim, foi legal, porque quando surgiu a questão da rádio aqui em Sorocaba, depois, porque a Tati se formou, foi fazer residência em São Paulo. E eu morava em São Paulo, estava na DPZ. Aí surgiu a questão da rádio aqui de Sorocaba. Aí, putz, vou para Sorocaba, a Tati prestou residência, e ela prestou residência em vários lugares para endocrinologia, que ela tinha feito residência de clínica em São Paulo. Sim. E aqui em Sorocaba, ela tinha ficado em terceiro, e tinham 2 vagas. Falei, putz, a gente já pensando, né, vai passar lá, nós vamos casar, tudo aí. Meu Deus, como assim, Tati? Aí fui lá na PUC. Eu estava aqui já na rádio, fui lá na PUC e falei, moça, como é que aconteceu? Eu peguei o relatório, fui empatado com a segunda. Eu falei, questão de desempate é a data de nascimento. Ela nasceu quando? A Tati, 18 de dezembro. E a moça, 14 de dezembro. Ela 4 dias mais velha que a Tati. Eu falei, não é possível. Nossa. Não, mas ela não veio fazer matrícula ainda. Aí tinha que ficar torcendo. E o primeiro era o Cristiano, que é meu compadre, padrinho de casamento. E o Cristiano veio. E ela falou, não veio fazer matrícula ainda. Aí eu falei, qual que é o nome da moça, né? Peguei o nome inteiro, fui no computador, ela pesquisei, descobri, a mulher morava em Campinas, achei o telefone, liguei na casa dela. Mentira! Mentira que você fez essa pilantragem. Liguei na casa dela, aí eu falei, olha, desculpa, acho que era Cláudia, não, Cláudia. Falei, desculpa te ligar, eu queria saber se você vai vir fazer a residência aqui em Sorocaba. Ela falou assim, ó, eu passei na Pucamp, eu moro aqui em Campinas, eu não vou para Sorocaba. Eu pensei, jura? Juro. Mas é certeza. Então tá bom. Nossa, aí já liguei pra Tati, fui na PUC, falei, ela não vem, ela não vem. Meu Deus, você tá brincando. É sério, aí a Tati veio pra Sorocaba, depois a gente casou e aí a vida seguiu. Você quando quer pra dar certo, não tem jeito. Meu Deus. Tá vendo, meu faro? Eu sabia que tinha uma história boa. Eu conheço a família toda. O Netinho tá jogando bola aí. Tá. Que beleza, cara. Tá lá no canto do Rio, né? Que bom, cara. Fico feliz. Caramba, você viu que história? Mas, Gustavo, agradeço as suas palavras do Chuca. Uma alegria bater esse papo. É tão gostoso assim de conversar com comunicação, com pessoas que são da comunicação, né? Bicho da comunicação, porque, assim, hoje em dia todo mundo dá palpite de tudo, né? Tudo, palpite é uma coisa. A gente, tipo assim, o Chuca tem acho que 35 anos de carreira, Rede Globo e tal. Pô, eu tô com 25 anos de carreira, né? Até a tua idade. Então a gente já sofreu muito, né? A gente insiste. Então, com tudo isso, a gente é muito atento a tudo que está acontecendo. Então, é uma alegria bater papo em alto nível, né? Exatamente. Porque esse é o intuito desse podcast, né? Não é, exatamente. Não é outra coisa. Tipo assim, é tão gostoso que passa rápido. Passa. Pô, estouramos um negócio aqui. Zé, quero te agradecer muito a sua presença aqui. Sensacional o nosso papo. Gustavo, valeu, meu irmão. Aí. Tamo junto. Tamo junto. Gente, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho lá para você não perder nada. E até o próximo podcast. Tchau. Valeu. Tchau.